E aí, galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paty Bittencourt Makeup. Eu, Patrícia Bittencourt, vou ensinar hoje pra vocês limites. Sombra, tem limite na maquiagem? Tem sim, e eu vou falar pra vocês. Limite na criatividade? Jamais, nunca. Maquiagem é arte, não deve ter limites. Mas, quando o assunto é efeito ou você quer dar aquela valorizada no seu tipo de olho ou no seu formato de rosto, sim, técnicas devem ser levadas em consideração. E eu vou ensinar tudo sobre os tipos de olhos para vocês. Bora lá então? Bom dia, povo do YouTube! E aí, já se inscreveu no canal? Então corre se inscrever. Já ativa o sininho das notificações porque toda terça-feira tem live. Às 9 horas da manhã eu venho aqui falar sobre maquiagem, cuidado, vaidade. Então não fica fora dessa. Ativa lá o sininho das notificações e já segue o canal. E aí você vai ficar por dentro de todas essas dicas bacanas para cuidar da sua beleza. Bora lá então? Começando mais uma live. Terça-feira às 9 horas da manhã eu abro uma live onde a gente conversa sobre maquiagem. E hoje é muito bacana porque a gente vai falar sobre sombra. Vocês têm dúvida de onde vai, o que fazer, que sombra colocar? A gente vai falar sobre técnica. Técnica de sombra. Tem limite? Até onde no meu olho eu vou? Até onde na altura do meu olho eu passo essa sombra? De que forma essa sombra pode valorizar o meu olhar? Então bora lá começar essa live? Primeiro de tudo, vou falar para vocês que sim, tem muitos formatos e técnicas de sombra que fazem cada um efeito. Quando a gente fala de maquiagem, tudo que a gente coloca na nossa maquiagem é para gerar um efeito visual. Então, quando a gente fala de sombra, existe sim técnica para cada tipo de olho ou para cada efeito. Então, não é o passar por passar. Eu percebo muitos erros, não só do cliente e da pessoa que está sendo maquiada, como do profissional também, em fazer uma técnica por ser bonita e não por ser realmente bem ou ficar bem para o olhar daquela pessoa. Então, quando a gente fala de formato de olho ou de técnica de sombra, existe sim uma para cada tipo de olhar. Mas o que acontece? A gente pode sim usar a criatividade, a gente pode e deve usar a criatividade, mas a gente tem que mensurar um pouco isso também. Claro, eu acho lindo, eu amo drag queen, amo! Meu início de carreira foi maquiando drag queens, então eu aprendi muito sobre o cut, que é aquele recorte, né, que fica uma técnica mais esfumada por cima e mais claro na região abaixo, na pálpebra, para ampliar a pálpebra da pessoa. Inclusive eu fiz uma maquiagem no sábado que usou a técnica de cut. Existem várias técnicas que são mais expressivas, que trazem um visual mais elaborado. E sim, nós podemos usar. Isso não é mérito só das drags. Isso é uma arte. E é uma arte que a gente pode sim usufruir no nosso dia a dia. Só que você tem que ter, né, aquela coisa da postura para isso. Agora, não, Paty, eu não quero uma arte no meu olho. Eu quero estar bonita. É diferente. Muitas clientes às vezes vêm e se deparam assim com aquele desespero. Meu Deus, eu não quero ficar exagerada. Mas é exatamente isso, porque nós vamos usar a técnica exata para o seu tipo de olho. E você em casa também pode fazer isso. Quando você faz a sua maquiagem e você sabe exatamente o que combina, o que valoriza o formato do teu olhar, você vai acertar nessa maquiagem, independente da cor, independente do horário, independente do evento, porque a maquiagem está para valorizar você e não como um instrumento de arte, como uma tela ali mostrando uma maquiagem bonita. Ok? Tem diferença, tá? E eu gosto muito de explicar para as minhas clientes e alunas
tem diferença aí entre um olho fechado e uma técnica de maquiagem lindíssima, e aí quando você abre o olho, aquele efeito não fez nada na sua beleza, na sua imagem. Agora, uma técnica bem aplicada pode ser, por mais simples que seja, por mais delicada que seja, vai transformar a sua imagem. Certo? Entendido? Então bora lá falar especificamente sobre técnica de sombra. Tem limite? Tem. Um limite básico, assim, mais básico impossível quando a gente faz sombra é não ter sombra nessa região aqui, ó, tá? Então, a sombra nessa região aqui, escurecendo essa região aqui, faz com que o olhar fique bucket, né? Eu gosto de chamar assim, tipo desenho animado japonês, bucket assim, né? Faz com que fique caído, tá? O olhar que não é caído, quando cai sombra aqui, ele acaba deixando esse olhar com um efeito de caído. Como evitar isso? Então, eu tenho duas dicas para você evitar isso. Primeiro, cuidado na hora de pegar quantidade de sombra. Quando você vai aplicar a sombra, comece pouquinho, melhor, menos, e ir gradativamente crescendo a cor ou evoluindo nesse esfumado, ou você passa a base depois. Pronto. Então, você vai fazer toda a técnica do teu olho, se você tem insegurança na quantidade de produto, faz todo o teu olho, limpa bem, hidrata novamente. Se for de dia como eu, passa o seu protetor solar e depois aplica a base. Joia? Isso é um pulo do gato que facilita muito para quem tá começando, principalmente para quem é profissional e tá começando na área e assim tem um pouco de insegurança na hora que suja. Porque depois que a base, corretivo, selou talvez não de uma forma eficaz, e aí caiu o pozinho, por exemplo, preto, marrom, azul, aqui embaixo, foi por água abaixo a sua maquiagem. Ela vai estar com resíduo e vai ficar feio, não vai ficar legal. Então, essa é uma técnica bacana. Limite, outro limite de sombra, que sim, todo tipo de olho tem que cuidar. Na parte interna, aqui ó, no nariz, tá? Essa região é uma região que eu não vou passar sombra, nem que seja a sombra clara, aquele iluminador, como eu tô aqui, eu tô com um iluminador, mas eu tenho o limite do meu globo ocular, ó. Eu não entrei no nariz. Por quê? O que que acontece? Se eu entrar com a sombra ali, tudo que é claro vai trazer volume. Então, se eu entrar com o iluminador na região lateral do meu nariz, o que eu vou fazer? Eu vou chapar essa região entre os olhos e vou dar um distanciamento no meu olhar entre os meus olhos, dando a sensação de que eu tenho os olhos mais afastados do que eles realmente são. Tá, ok, Paty, mas e alguém que tem os olhos juntinhos? Existe, eu vou colocar o slide aqui lá no YouTube para vocês verem. Quem tem os olhos juntinhos faz o quê? Quem tem os olhos bem juntinhos precisa iluminar esta região, a região interna dos olhos. Mas aí você vai colocar no limite do seu globo ocular, nunca entrando na lateral do nariz, porque senão vai afetar o visual do seu nariz de frente aqui, por exemplo, num vídeo, numa foto. E ninguém quer nariz grande. Isso ninguém quer. Posso garantir que não importa o seu tipo de olhar, ninguém quer ter um nariz maior do que ele realmente é, tá bom? Então, limites. Tem limite de criatividade? Não, mas limite de aplicação de sombra tem, tá bom? Outro limite bacana que muita gente me pergunta: Paty, eu já vi você fazer maquiagem e passar sombra até aqui em cima, até abaixo da sobrancelha. Sim, existe um formato de olho que a gente faz a aplicação de sombra até o limite. A gente não aplica nessa região excessivamente, a gente deixa uma linha, mas aqui a gente pode escurecer. E esse tipo de olho é o olho que tem a pálpebra inchada, tá? Então, ele tem todo esse globo ocular inchado. Então, aqui, ó. Enfim, quem tem o olho inchado, ele vai fazer a cobertura total
da pálpebra numa cor neutra, tá? Então, num marrom, um tom muito próximo ao tom da pele, tá? E esse formato de olhar, ele tem toda a estrutura inchada. Então, quando você olha de frente, a sensação que dá é que o olho tá saltando fora do rosto. E aí você precisa dar profundidade. E como faz isso? Escurecendo. Não é passando preto em tudo, não, gente. É dentro de um tom natural do formato do rosto dessa pessoa, a gente neutraliza, dando profundidade. E depois a gente vem colocando em alguns pontos essa luminosidade. Então, por cima dessa sombra, a gente vai e passa um iluminador bem rente à linha da sobrancelha, passa um iluminador abaixo da linha dos olhos, então para subir esse olhar, e normalmente um cantinho interno bem pequenininho para dar aquela amendoada no olhar, né? Então ele vai esgatear na parte interna e arredondar na parte externa, ok? Olhos, né, inchados, pálpebra inchada. Agora, ao contrário, para quem tem aquela pálpebra funda, né, que chega a marcar aqui assim a linha do côncavo, né? Então, côncavo, aquela dobrinha aqui, ó, onde entra o nosso globo ocular. Para quem tem essa pálpebra funda, tem aquele, né? Ó, vou colocar aqui no YouTube, tá? Vai ter os slides. Então, esse formato de olho, que é o olho fundo, que tem a pálpebra marcada no côncavo, ele normalmente tem a tendência de já ser mais escurecido, porque o próprio formato do olho gera uma sombra nesse olhar. E aí, o que que acontece? Se eu colocar sombra escura nesse olho, vai piorar a situação. Ele vai ficar mais fundo ainda e ainda vai dar uma sensação de envelhecimento. Tá. A receita é passar uma sombra branca, então? De forma alguma. Em relação a cores, branco, prata e dourado não são cores neutras, eles são cores fortes, tá? Então, na maquiagem, se eu passo um branco, ele é forte, ele quase se compara ao preto, porque ele vai trazer uma intenção de cor que não é natural no nosso rosto. Então, sempre mensure tons bege, rosa, rosa chá, tons mais suaves, marronzinho claro, o pérola. Então, são cores mais neutras. E ele sim tem o poder de neutralizar. Lembra na live passada que eu falei sobre corretivo? Nesse caso, o corretivo se torna importantíssimo, porque a gente vai fazer uma tela em branco. Então, antes de aplicar qualquer sombra, para você que tem o olho fundo, aquele olho mais fundo, assim, marcado, côncavo, primeiro, neutralize com o seu corretivo, iguale o tom total da sua pálpebra, sele com um pó neutro também, do tom da tua pele. O corretivo vai ser exatamente do tom da sua pele, nem mais claro e nem mais escuro. E depois você vem fazendo a técnica da sombra, clareando principalmente a região do côncavo, tá? Para trazer mais luminosidade para essa região. Ok, mas só isso? Não. Aonde você vai trazer o ponto de luz, o ponto de claridade, é onde tem a marcação do côncavo. E aonde você vai trazer o ponto escuro? Aonde você vai fazer aquela sombrinha da cor que você quer, ou aquela sombrinha mais escurecida para dar aquele tchan no visual. Você vai fazer bem rente aos teus cílios. Isso eu adoro ensinar. Para quem fala assim, eu sonho em fazer, por exemplo, um delineador, né? Um delineador no meu formato de olho. Mas tem insegurança, então faça dessa forma. E para quem tem o olho fundo também. Você vai passar lápis mais grossinho aqui no final e vem dando uma afinadinha para a parte interna. Depois você pega um cotonete, esfuma toda essa região externa, não saindo do olho, mantendo até a linha dos cílios, só que deixa ele esfumadinho. Isso, quem tem os olhos fundos vai fazer. Então, ele vai trazer escurecido bem rente aos cílios e claridade na altura de pálpebra.
Depois você ainda pode fazer um pontinho de luz abaixo das suas sobrancelhas, que devem sim ser desenhadas, devem estar maquiadas também, para trazer atenção para a região total do olho, certo? Olho fundo, todo mundo entendeu? Clareia sua pálpebra, escurece a linha dos cílios, valoriza essa sobrancelha e sai arrasar. Joia? Agora nós vamos falar dos olhos caídos. Olhos caídos, então esse formato de olho, o que acontece? Normalmente ele tem uma tendência a essa parte aqui de cima, então ele ter esse formatinho, né? Essa linha mais escurecida. E aí agora esse não tem como eu esquecer. Britney Spears tem esse formatinho de olho assim, ó, né? Muito expressivo, muito marcado. Esse formato de olho, o que acontece? Ele tem a tendência de ter mais visibilidade para a parte externa do olho do que para a parte interna. E aí o que acontece? A gente precisa usar uma técnica de sombra, é o seu, né? Olha lá. Esse formato de olho a gente precisa usar um tipo de técnica que faz o quê? Ele vai escurecer o canto externo e clarear bem curtinho o canto interno. Mas tem segredinho. Que formato que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele esfumadinho com o lápis. Podemos fazer assim, tá? Então, passa o lapisinho, esfuma com o cotonete. Só que, de qualquer maneira, ele vai continuar trazendo a atenção para o canto externo do olho. E aí, a gente obrigatoriamente precisa subir essa sombra. Como que a gente vai subir? A gente sempre falava daquele V. Muitos anos, quando eu comecei, né, 22 anos atrás, se ensinava muito a fazer aquele Vzinho, o V pra fora, assim, tá? Quem tem o olho caído não pode, de hipótese alguma, fazer esse V pra fora. Porque o que vai acontecer? Vai continuar caído e ainda vai dar a sensação de que essa sombra tá no lugar errado. Você vai fazer de forma inversa. Você vai fazer para cima, mas não é um V especificamente. Você vai aplicar trazendo para a área do côncavo, tá? Então vai trazer essa sombra até o limite do teu côncavo. Quando você tá de olho aberto, é nessa região que a sombra vai estar, dando a sensação de que teu olho é mais elevado. E aí o pulo do gato. Não pode ficar sem rímel. Quem tem olhos caídos precisa trazer o visual dos cílios como um preenchimento. E aí vale lembrar que o Curvex não foi aposentado na maquiagem, tá? O Curvex faz muita diferença. Quem tem o olho caído normalmente tem os cílios para baixo também. Então, use o Curvex, não tenha medo, o Curvex não quebra, desde que você use a borrachinha no Curvex. Vai lá, enverga esses pelinhos para cima, arrasa numa boa máscara de cílios, passe bem delicado uma sombra, ou pode ser até uma sombrinha colorida, e empina esses pelinhos. Já vai fazer muita diferença no seu olhar. A última dica para quem tem o olho caído, não usar lápis na parte inferior dos olhos, tá? Se você quer dar valorização no seu olhar, usa só um lapisinho branco no cantinho externo e uma sombrinha esfumadinha, assim como eu passei a minha, ó. Só no cantinho externo e ele já vai dar um up no visual. Ok? Entendido? Sandra, dá um ok aqui. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Lá no YouTube eu vou deixar do lado aqui assim os slides, tá? Inclusive com o formato da sombra, para você entender bem direitinho. Qualquer dúvida, só me chamar. No meu canal, no meu curso online, eu tenho várias técnicas de como valorizar cada tipo de olho, inclusive o olho caído, tá? Então tem várias técnicas, não só de sombra, mas também como corrigir a parte do corretivo, formato de sobrancelha que valoriza esse olhar, tá bom? Seja muito bem-vinda. Agora, olho junto e olho afastado. Isso
tem técnica também, tá? Então, quem tem o olho juntinho, bem fechadinho, tá? Que essa região aqui é curtinha, tá? Parece que os olhinhos estão olhando um pro outro. É muito importante entender que esse formato de olho, na hora da maquiagem, se você faz uma técnica errada, ele dá a sensação de estrabismo, tá? Então, quem tem o olho muito juntinho e faz uma técnica totalmente errada, ele vai dar a sensação de que você tá vesga, principalmente em foto. Eu sinto muito isso porque eu vivo de óculos. Então, quando eu tiro o meu óculos, né, que o óculos dá aquela sensação de afastamento, eu tiro o meu óculos, eu tenho a sensação de que eu tô assim, né, olhando pro centro. Mas é realmente por causa do grau do meu óculos. Mas tem pessoas que têm isso por característica física e tem como disfarçar. Primeiro de tudo, para você disfarçar, como eu falei lá no comecinho, olhos juntinhos, você vai trazer a claridade para a parte interna e a parte escura, então a parte de profundidade, para a parte externa. Então, toda a sombra escura da metade para fora, toda a sombra clara da metade para dentro. Fundida, bem esfumada, bem trabalhada, tá? Agora, tem um outro que também. A gente precisa trazer a atenção ao olhar para a parte externa e inferior dos olhos. Então, vou clarear a parte interna, vou escurecer a parte externa, vou passar um lápis na linha d'água, bem dentro do meu olhinho escuro, de preferência preto. Vou esfumar, dando uma leve puxada, como se fosse um delineado de baixo para cima, esfumando essa sombra ou esse delineado, trazendo a atenção para fora do meu olhar. Então, todo mundo que olhar, para quem tem o olho juntinho, vai chamar a atenção para a parte externa. Para quem tem o olho afastado, é o contrário. E existe uma técnica muito bacana que eu aprendi logo lá no comecinho da minha profissão. Como eu falei para vocês, as minhas primeiras maquiagens de trabalho há 22 anos atrás foram em homens, né? Foram em homens, meninas lindas e maravilhosas, drags, que iam como modelo lá em Curitiba quando eu me formei. E aí a gente fazia muito essa técnica. Por quê? A estrutura física masculina, ela tem mais afastado, então os olhos eram mais afastados. E aí eu usava muito a técnica do escuro, claro, escuro. Ponto de luz. Muitos de vocês já ouviram. A gente trazia a atenção ao olhar para o centro da pálpebra. Então, vou deixar aqui a técnica para vocês. Quando você tem os olhos afastados, né, muito afastado aqui, e o nariz normalmente maior, nós vamos fazer a correção do nariz, tá? Então, lá no meu curso online eu ensino você a fazer esse contorno do nariz. Nós vamos passar um tom mais escuro, suave, na parte interna do olho. Deixa essa parte sem nada, central, quase o tamanho do meu dedo. E escurece a parte externa, também sempre subindo, né, em direção à ponta da sobrancelha. No centro da minha pálpebra, eu vou trazer um ponto de luz focal. E aí pode ser uma asa de borboleta, dependendo do horário, né, pode ser até uma sombra de glitter. Para você que gosta de ousar, você pode trabalhar com cores, então trazer um colorido nessa parte interna, né? Para você que vai fazer um evento aí, uma sombra bem preta, bem marcada no canto externo, vou até trazer aqui um modelo que eu amo, e aí trazer esse iluminador na parte interna, tá? Isso vai fazer o quê? Vai dar mais atenção para a parte central do teu olho, e aí esse afastamento entre os olhos não vai fazer tanta diferença. Joia? Então, já falamos aí de vários formatos de olho, mas a gente não falou sobre olho grande e olho pequeno. Então, olho grande, para você que tem o olho grande, né? Juliana Paz, então já falamos dela aqui. A Juliana Paz, além de ter um olhão, ela tem, né, aquela pálpebra inchada, né, que a gente já falou lá no comecinho da live. Mas o olho grande, tá? E aí? Eu
quero diminuir o meu olho, eu quero que ele fique pequeno, eu não gosto da característica do meu olho grande, a gente usa uma técnica para diminuir, que é aquele lápis preto na linha d'água, e é importante esfumar o canto externo. Não só passar aquele lápis preto, a raiz dos seus cílios também precisa estar pretinha, esfumada, bem trabalhada, para sim dar efeito. Não adianta só passar o lápis lá dentro, não, tem que esfumar. Agora, para você que gosta da característica do seu olho assim, não tem problema, pode manter o lápis preto, pode fazer o esfumadinho também, ele vai se manter esse olhão lindo, maravilhoso, mas você vai esfumar só o cantinho externo, só essa lateral externa, tá? Então não precisa ter medo aí na hora de passar o lápis. Para quem tem um olho pequenininho, assim como o meu, né? O meu olho é pequenininho e eu ainda, como tenho dificuldade visual, né? Uso óculos com grau alto. Quando eu tô aqui com vocês, eu fico menor ainda, né? Fico me forçando aqui tentar ler. O que a gente faz com esse olho pequenininho? Então, eu preciso aumentá-lo. Eu quero dar valorização para esse olho pequenininho. Eu duvido, talvez exista, né? Não vou generalizar. Alguém que fale assim, eu amo meu olho pequenininho. Eu quero meu olho bem pequenininho. Nunca ouvi. Se tiver, me desculpa, né? Nunca, em 22 anos de profissão, alguém chegou e falou assim, deixa o meu olho bem pequeno. Gosto dele bem pequenininho. Então, vamos corrigir esse formato de olho, que é, primeiro de tudo, posso passar lápis preto no olho pequeno? Pode passar. Mas você vai precisar esfumar mais externo. Então, ó, tipo essa técnica aqui que eu vou deixar, tá? Então, você vai esfumar mais abaixo do teu olho. Então, vai descer um pouco mais. Trabalhando aí com 2 ou 3 tons de sombra. Pra quê? Pra que, mesmo que eu passei o lápis preto no meu olho pequeno, eu ainda assim tenha uma dimensão maior do meu olho. Se eu só passar o lápis preto, a tendência visual é de parecer pequenininho mesmo, tá? Agora, você pode passar o lápis branco na parte interna, assim como eu passo, ó. Eu sempre passo um lápis branquinho na linha d'água, porque eu gosto, eu me sinto bem. Mas, se eu só passar o lápis branco e não esfumar a parte externa, eu vou me sentir meio pucket, como eu falei, né? Vai parecer que meu olho é desse formato. Então, sempre passou o lápis branco, esfuma a parte externa com uma cor que combine com a sua maquiagem, ok? Agora, eu posso também não passar nada, tá? Quem tem um olho pequenininho pode falar assim, mas eu não gosto de lápis, de sombra, eu não gosto. Sugiro que você passe a máscara de cílios, tá? Que você usou em cima, passe embaixo. Isso também vai dar vai abrir o olhar, vai dar aquele olhar de boneca, vai valorizar o seu olhar. E aí você pode usar uma sombrinha iluminadora nessa parte interna inferior dos olhos. Isso também ajuda a abrir o seu olhar, tá bom? Então, tá aí, essas foram as minhas dicas de hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem ir lá, eu vou deixar essa live salva. Não sei se vocês perceberam, mas eu deixei a live da semana passada salva. Foram muitos pedidos para deixar a live aqui no Instagram salva, porque pela rotina é muito mais fácil assistir aqui, né, do que assistir lá no YouTube. Mas eu peço para vocês, por favor, me sigam lá no canal do YouTube também. Além de me seguirem aqui no Instagram, além de estarem aqui presente, sigam lá no canal do YouTube, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, porque lá no YouTube eu consigo profissionalizar de forma mais enfativa o meu trabalho. Lá eu consigo, inclusive, monetizar o meu trabalho. E aqui no Instagram se torna mais informativo, um canal direto com vocês. Então, corre lá pro YouTube,
se inscreve, segue. Por enquanto eu vou deixar as lives salvas aqui no Instagram também, mas com o tempo eu vou migrar elas todas somente pro canal do YouTube, tá bom? Joia? Obrigada pela presença de todas, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar suas perguntinhas nos comentários dessa live salva. E na semana que vem tem live de novo. Na semana que vem a gente vai falar sobre selar. O que é selar? O que é selar na maquiagem? Você sabe que termo é esse e por que ele é tão importante na maquiagem? Espero vocês. Terça-feira, 9 horas. Um beijo. Obrigada, Aline. Obrigada, Bia. Obrigada a todos que ficaram aqui. Não consegui ler todo mundo, mas obrigada de coração. Espero que tenham gostado e até a próxima. Convido você agora. Vai lá, pega o teu kit de maquiagem. Testa exatamente o que eu ensinei para o teu formato de olho e verifica. Para na frente de um espelho ou para de frente para uma foto, faz aquela foto bem linda numa iluminação externa e verifica. Valorizou o teu olhar? Modificou o formato dele? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. É só me chamar e a gente tira todas as dúvidas. No meu curso online, Método Maquiar Passo a Passo, eu ensino exatamente a técnica que vai valorizar a sua beleza, a sua vaidade. Vai valorizar o seu olhar, seu formato de olho, vai valorizar os contornos do seu rosto. São maquiagens específicas para você. Técnicas direcionadas para o seu tipo de rosto. Então, bora aprender maquiagem? Já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho das notificações. Toda semana, muitas dicas para você. Beijo!